Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Caminiti, da agência WebSnap. Está começando mais um Snapcast, o podcast para você que quer aprender mais sobre marketing, vendas e gestão empresarial, além de também receber dicas dos principais profissionais do mercado. E hoje aqui ao meu lado, mais uma vez, estamos com ela, a mulher da hipermemória, a Natália Naideck. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Snapcast. Obrigado pela presença, Natália. Agradeço. E hoje teremos um daqueles episódios que você vai querer salvar. O pessoal de vendas vai ficar maluco com o que vem por aí, porque o convidado de hoje, ele dispensa apresentações, é o tubarão das vendas, ele é conhecido como o tubarão das vendas, Eduardo Marochka. Seja bem-vindo ao Snapcast. Bom, Rodrigo, Nath, um prazer dividir aqui esse espaço com você e também com o seu público, com a sua audiência. A gente comentou que o episódio hoje vai ser pesado, né? Hoje é pedrada. Se não aguenta, bebe leite. É isso aí. É isso. Se for Nutella, melhor, né? Não, menino criado pela avó, com Wi-Fi liberado, com leite vegetal, não assista. Churrasco no air fryer. No air fry, pai de bebê reborn. Não assista. Esse corte não é para você. Muito bom. E Eduardo, você como um dos palestrantes mais buscados do país, um dos caras que mais fala de vendas e reconhecido no Brasil inteiro e também de forma internacional, por favor, faz pra gente uma autoapresentação, conta um pouco da sua carreira, como você começou. Diferente de muitos profissionais, eu vi que você tem uma história ali que o seu pai era feirante, então você aprendeu algumas técnicas de vendas na raça, na prática. Então conta pra gente ali o comecinho até você chegar no sucesso que você é hoje. Mas é muito bacana a gente dar uma remontada no passado, porque todo mundo conta história de sucesso. Todo mundo tem história de sucesso e muitas vezes parece que brota 1 milhão na sua conta, 10 milhões, 100 milhões, e muitas vezes a gente acaba negligenciando a nossa história, que é a nossa raiz, e que, na minha opinião, é o que faz a diferença no mercado. Eu venho da Zona Leste, da periferia, filho de pai feirante, mãe preta, dona do lar, quinto filho de uma família de 5 irmãos, e essa é a minha história, estudando escola estadual. Mas, para te responder essa questão, eu estava chegando aqui no estúdio, eu vi uma pichação no muro, e ela dizia, entre aspas, quem está na rua sabe. E nada ensina mais do que a rua, nada ensina mais do que o campo, nada ensina mais do que o contato direto. Então a minha história, ela vem de uma situação periférica, mas isso não é sinônimo de vitimismo. Porque você pode nascer em qualquer lugar, de um berço esplêndido, ser herdeiro profissional ou vir da periferia e tá tudo bem. Isso não desvaloriza ninguém, nem supervaloriza ninguém. E eu tive a oportunidade de buscar aprender. Por quê? Porque aquilo que eu via não me bastava, eu queria mais. Eu queria uma bicicleta, eu queria um videogame, eu queria ter um carro, eu queria fazer uma viagem internacional, e tá tudo bem quem não tem esse sonho. E o único caminho que eu enxerguei para conquistar tudo isso foi estudando, me preparando, fazendo faculdade, pós, MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e as pessoas me perguntam, professor, quanto tempo leva para fazer tudo isso? O mesmo tempo que você leva para não fazer absolutamente nada. Então, estudar, na minha opinião, é o único caminho para te conduzir ao sucesso, mas, sobretudo, a sustentabilidade, a construir uma história vencedora que possa dar aos outros exemplos e exemplos reais e, ao mesmo tempo, que você possa construir uma história em cima de verdade. Porque a verdade, ela é soberana. A verdade sempre prevalece. Esse é um pouquinho da minha história. Como professor, sou pai, tenho 2 filhos, tenho uma esposa, construí uma jornada vitoriosa no mundo dos negócios, com mais de 1.500 turmas de MBA em grandes instituições de ensino, palestrei para milhões de pessoas. Antes de vir para cá hoje, fiz minha palestra de número 93 nesse ano de 2025, e esse é um pouco do residual da minha história. Bacana. E falando aí, né, multifacetado, palestrante, consultor, professor, a gente queria também entender um pouco mais aí, qual foi o momento que você virou a chave de você também virar essa parte também de empreendedor, né, que você faz as mentorias e tal, então eu gostaria também de saber essa parte, essa faceta sua aí das mentorias. A virada de chave, ela não é um fruto de uma hora para outra. Eu sempre digo para as pessoas, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, entre o fruto e a raiz há o tempo.
Mas tem um momento que me marca, foi um livro que eu li chamado O Maior Vendedor do Mundo. Para você que estiver aqui nos prestigiando, leia esse livro, do Og Mandino, O Maior Vendedor do Mundo. E o que ele me trouxe como lições aprendidas? Que cada parte do livro era um pergaminho. E ao ser aberto, você tinha uma revelação. E as revelações que eu tive nesse livro foram fantásticas. Não para o mundo das vendas, mas para a minha trajetória. Para descobrir o potencial que eu carregava em mim. Você falou de mentoria, de palestra, de treinamento. Tem uma frase de Onassis que eu gosto muito que diz o seguinte: eu pinto meu cabelo de preto para encontros amorosos, mas os pinto de branco para encontros de negócios. Nós precisamos, para ofertar crescimento, desenvolvimento, mentoria e conselhos para alguém, você precisa de cabelos brancos. Você precisa de uma trajetória. Você precisa ter visto e experimentado aquilo. Então, o que é a mentoria? A mentoria é vestir o seu sapato, entender qual é a sua dor e construir algo sob medida para você a partir daquilo que eu vivenciei. E isso vale para uma consultoria, isso vale para um treinamento, isso vale para uma palestra. Não existe uma palestra igual a outra. Eu sempre defendi o conceito de tailor-made. A sua dor é diferente da sua dor. E é diferente da dor de quem está nos assistindo. E se o que move o mundo é a dor, não adianta querer entregar para você algo que não faça sentido. Então, a construção de mentoria, de treinamento, de capacitação e mesmo de uma sala de aula, ela tem que ser um microlearning. Ela tem que ser um aprendizado que faça sentido para você. E foi assim que eu pautei a construção da minha jornada, procurando ofertar a quem me assiste, a quem me privilegia e, sobretudo, a quem quer me ouvir, algo que faça sentido e tenha relevância para ele. Poxa, muito bom. E aí, só uma curiosidade, o Eduardo Marótica foi meu professor e eu lembro que nas aulas você sempre entregou tudo. Você chegava ali para fazer show. Não era uma aula mais ou menos, você dava tudo de si e isso todo mundo percebia. E eu acredito que isso sempre fez você ser reconhecido. Eu conversava com amigos em sala de aula e falava, pô, o Edu Marótica, ele chega e arrebenta. E eu acredito que isso tem muito a ver com essa gana, com essa vontade de crescer, de ser o melhor. E isso também a gente pode levar para o lado das vendas, né? Quando a gente fala o tubarão das vendas, eu queria que você explorasse e falasse mais isso pra gente. O que é essa mentalidade de tubarão que você sempre fala aí nos podcasts da vida? A mentalidade de tubarão é que você tem que comer, você tem que sobreviver. O vendedor, ele tem que acreditar que o vendedor que não ficar rico, ele está sendo incompetente. E guarde, você que está assistindo. Você trabalha na única profissão do mundo que você escolhe quanto que você vai ganhar e você é demitido por ganhar pouco. As pessoas me falam, professor, conte mais sobre isso. Vendedor escolhe o seu salário. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que vende caixa de papelão. Quanto é que vocês imaginam aqui que ganha um vendedor de papelão? De caixa de papelão? Me dá um número. Vendedor de caixa de papelão? De caixa de papelão. Nossa, não faço ideia. Vai, dá um número aleatório. R$2.000? E você? Uns R$4.000. Vendedor de caixa de papelão ganha 500 mil por mês. Ô, louco. Ele vem... esse é o espanto. Natália, Olha aí, vamos Natália. ver. Que Aí tá muita perdendo gente fala tempo. assim, amado mestre, tem vaga? Sempre tem vaga para quem é bom, mas o que você conhece de caixa de papelão? O que você conhece de vinho? O que você conhece do mercado pet? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, quem vende caixa de papelão vende 18, 19 milhões por mês com uma comissão de 3%. É fácil vender? Não é fácil. Mas existem oportunidades. Quanto ganha um vendedor de arroz? 200 mil. De feijão, 250 mil. Vendedor de ovo, 100 mil por mês. Professor, nunca olhei para isso. E tem uma frase importante para quem é de vendas. Para onde você olhar, você vai encontrar algo. Olhe para vendas com determinação. A carreira de vendas pode te deixar rico. Mas precisa do quê? Preparo, dedicação, comprometimento, sangue nos olhos. Quem é o tubarão? Ele não pede desculpas, ele não fala, tô de TPM hoje, não vou. O pneu do carro não. Cara, vendedor, você vai chegar no hotel 1 estrela, que a única estrela é você quando chegar lá. Você vai andar estrada de barro, você vai ouvir mentiras, você vai ouvir promessas que nunca se concretizam. Mas o vendedor, ele é um tubarão nato. E quem tem essa mentalidade, esse espírito, vai ficar rico. E eu garanto para você e para você que está nos assistindo,
Se você conhece alguém que é rico, em algum momento da vida dele, ele foi um bom vendedor. A gente foi impactado agora, né, Rodrigo? Eu falei pra você. Uma caixa de papelão. E falando agora sobre os perfis, né, dos vendedores. Tem o vendedor raiz, que é aquele que tem mais garra, né, que não fica ali sensibilizado com o desafio. E tem aquele vendedor Nutella, que fica meio amedrontado com meta. E aí eu gostaria de falar, né, que você divagasse um pouco sobre esses dois perfis. Quem tem medo não pode ser vendedor. Vendedor é uma profissão pra gente destemida, arrojada, virada no giraia. Que não tem medo de objeções, que sai e vai buscar o que precisa buscar. Então, vendedor hoje, geração air fry, que faz churrasco no air fry, menino criado pela avó, que aprendeu a jogar bola em condomínio, pai de bebê reborn, eu quero vender pelo WhatsApp, não vai vender. Como é que você vai vender se você não vê o seu cliente, se você não visita, se você não usa uma técnica correta, se você não consegue olhar e ver uma foto do filho, do time de futebol, a foto do pai e da mãe? A venda está nos detalhes. A conquista está nos detalhes. Vendedor, ele tem que ter esse brilho no olho, ele tem que sair, ele tem que acordar cedo e dormir tarde. Ou seja, enquanto você não fizer o seu resultado, você não volta para casa. Só que tem gente que quer vender na lista de transmissão. Ele manda um WhatsApp e fala, oi, tudo bem? Se você diz oi, tudo bem, você vai ficar no randômico. Porque aquela pessoa está concentrada na atividade dela. E ela vai receber milhares de mensagens por dia. Por que ela vai parar para ouvir a sua? Por que faz sentido eu comprar de você se você está me mandando um oi, tudo bem? Vai lá e visita. Marca um horário, mostra os ganhos que você tem a ofertar, mostra que a sua oferta é relevante, mostra que você tem interesse, mostra que você estudou o cliente. Isso não significa que você vai vender, mas você tem muito mais probabilidade de fazer a venda quando você está lá, visitando, entendendo a dor e conversando de maneira genuína com o seu cliente. E hoje o que a gente mais tem visto é o famoso vendedor tirador de pedido. Ele não quer ir atrás, ele não quer cavar a venda, ele quer receber o lead bonitinho ali, o cara pronto para comprar. E eu acho que isso se encaixa muito nesse perfil também. Quem é o verdadeiro vendedor, né? Quem é que vende mais? E esse que está no piloto automático vai ser substituído pelo e-commerce, tá? As plataformas de marketplace que eliminou um monte de vendedor, tirador de pedido. Se é para tirar pedido, eu vou no autosserviço, eu vou numa plataforma de e-commerce e eu construo a solução de acordo com o que eu quero. Por que eu vou numa loja de varejo comprar uma TV se eu tenho a oportunidade de entrar no marketplace ou no e-commerce e comprar mais barato? O vendedor só é necessário se ele for consultivo, se ele for diferenciado, se ele entender a minha dor. Tem um hino de louvor do Elvis que diz assim, walk a mile in my shoes, caminhe uma milha com meu sapato. Quando é que o vendedor ele é necessário? Quando ele consegue ter empatia, consegue ler as suas dores. O cliente está disposto a pagar mais, desde que você tenha um interesse genuíno por ele. E o que é esse interesse genuíno? É dedicar tempo, energia, ser cortês, ser generoso, construir uma solução sob medida. Esse é o acréscimo da comissão do vendedor. Se eu não faço isso, por que eu espero que o cliente vai me pagar uma comissão? É mais fácil ele ter um autosserviço. E, Marochka, eu vejo também muitas empresas que, na hora de montar um departamento comercial, tem empresas que elas tentam equilibrar as comissões e as metas da equipe. Assim como tem outras que elas promovem uma competitividade entre os vendedores. Qual o perfil de empresa que você acredita que vai gerar vendas, que de fato vai aumentar a receita da empresa? A empresa vencedora faz profissionais ricos. Você tem que prover ao seu vendedor riqueza. O que significa isso? Pague muito. Aumenta o sarrafo, aumenta o variável. Vendedor bom, ele é automotivado. Você não motiva ninguém, empresário. Você não precisa motivar vendedor. Vendedor é automotivado. Não se explica a motivação para vendedor. O vendedor, ele precisa ter desafios que sejam plausíveis, tangíveis. E você, empresário, pague muito. Porque se você está pagando muito, é porque o seu vendedor está vendendo muito. O vendedor é o único profissional na empresa que se paga. O resto é custo. Ai, professor, não gostei. Você é RH? Você contrata. Você é logística? Você entrega. Você é financeiro? Você forma preço. E deixa pra gente a venda. Porque só tem um profissional que traz dinheiro para a empresa. É o vendedor. O resto só gasta. Então,
paga bem pro vendedor. Vendedor bom, ele vai te trazer receita. Não existe vendedor caro. A sua função como empresário é fazer seu time comercial ser bem sucedido. Muito bom, bora pagar a comissão para vendedor. Deixa eu só fazer mais uma aqui, Claro, Natália. claro. E você, Marochka, você visita muitas empresas e conhece muitos departamentos comerciais. Existe algum padrão que quando você chega na empresa, você fala, pô, de novo esse erro em vendas, de novo esse erro no departamento de vendas. Tem algum padrão de erro, de algo negativo que você está acostumado a ver, ou aqueles que mais aparecem quando você visita um departamento comercial? Eu vou dar um tiro no meu próprio pé com essa fala. Eu vou te falar. As empresas querem fazer convenções de vendas. Aí reúne todo mundo num dia, num resort. Aí chega todo mundo cansado, open bar, todo mundo toma todas. Aí no outro dia o cara já acordou virado no louco, ou seja, não dormiu bem, encontrou os amigos, aí ele chega na convenção, não consegue prestar atenção. Aí vem aquele conteúdo técnico o dia inteiro. Aí chega à noite, aquele indivíduo está extenuado. E aí no último dia, sabe o que a gente faz? A gente quer contratar um palestrante motivacional e fala, ó, o seu desafio no ano próximo é desse tamanho e eu trouxe um palestrante motivacional aqui para mudar a sua vida. Tá errado. Venda, você precisa de constância. A maior parte das empresas não tem uma academia de vendas, não dá treinamento, não acompanha e monitora a força de vendas e acha que só definindo metas o time vai alcançar resultados. Não vai. Você precisa dar estímulos, desafios, ter conversas francas e monitorar o seu time. E esse erro é padrão. A maior parte das empresas não tem frequência em treinamento de vendedores. E eu faço aqui um desafio. Você trabalha com vendas? Quantos livros de vendas você leu nesse ano de 2025? Ah, professor, eu li o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não, lê livro de vendas. Lê o livro do Joe Girardi, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. Os 10 mandamentos e meio das vendas. Vendedor não lê livro de vendas. O vendedor, ele simplesmente se vira a acomodar e assim. Então, quando você me pergunta, Rodrigo, qual um erro frequente é não treinar, é não investir. É imperativo para o empresário treinar, capacitar, orientar e precisa de frequência. Você todos os meses tem que falar com o time comercial e relembrá-los quais são os resultados esperados. E o que você pode fazer como empresário para ajudar o seu time a chegar nos resultados. E pode acreditar em mim, 99% das empresas no Brasil treinam uma vez por ano na convenção de vendas. E esse é um erro grosseiro. Treine permanentemente. Por quê? Porque o treinamento devolve. Você aumenta o engajamento, você prepara melhor o seu time e, por conseguinte, você tem um espírito que favorece o quê? O alcance de resultados. Maravilha. E falando aqui um pouco também, né, que você comentou que não pode ser hoje um vendedor mais do mesmo. Então, depender ali do WhatsApp, não olhar no olho. E aí, a gente gostaria de saber aqui, né, qual é a grande oportunidade que as empresas ainda não perceberam quando o assunto é vendas? Não organizar a sua política comercial. Eu deixo um desafio para você. Você tem uma política comercial definida? Você sabe exatamente qual é a expectativa de resultado por grupo de vendedores? E aí você vai me falar assim, ah, professor, o meu vendedor não está vendendo porque tem clientes inadimplentes. Você é incompetente. Não existe cliente inadimplente. Existe cliente mal atendido. Ah, professor, mas eu tenho clientes que nunca mais compraram de mim. Por quê? Porque se o cliente está com o CNPJ aberto e está comprando de alguém, é porque você é incompetente. Não existe cliente inativo. Existe departamento de vendas que não se faz presente. Se o cliente está aberto, ele está comprando de alguém, só não está comprando de você. Então, ter uma política comercial sólida, transparente, com indicadores claros e a expectativa de resultado por vendedor é vital. E você trouxe um ponto importantíssimo. As empresas parece que trabalham por rateio. Então tem um vendedor que vende muito e outros que não vendem nada. Demita vendedor que está ganhando pouco. Acredite em mim, se o seu time de vendas está ganhando pouco, ele não merece trabalhar na tua empresa. Então é fundamental você ter um time comercial de poucos e bons, que atinjam resultados e que tenham o quê? O potencial de crescimento. Legal. E falando sobre a ambiência do vendedor, o departamento de vendas, você explicou aqui pra gente a importância de treinar o vendedor,
O que mais um departamento de vendas deve ter para motivar esse vendedor e as vendas acontecerem de um jeito mais constante? Acho que a maior parte das empresas buscam essas vendas diárias. E o que você acredita que o ambiente de um departamento de vendas precisa ter para favorecer o vendedor querer ir para cima e vender cada vez mais? Rodrigo, vendedor bom não salva empresa ruim. Então, uma coisa soberana. Você pode ter o melhor vendedor do mundo. Se o produto não for bom, você vai estourar com a credibilidade do vendedor e também da empresa. Então, o que é vital? Para além de ambiente, porque entregar boas condições de trabalho é obrigação. Entregar um lead ou uma carteira bem definida é uma obrigação do empresário. Dar condições mínimas para que aquele colaborador possa ir para a empresa, realizar o seu trabalho com uma infraestrutura de tecnologia, uma organização de marketing. Isso é premissa, eu não discuto isso. Mas guarde uma lição relevante. O produto ou o serviço tem que ser bom. O melhor profissional do mundo não salva produto ruim. E para quem é vendedor, jamais vincule a sua imagem, longevidade, reputação a uma empresa que tem má fama. Porque você leva anos para construir uma reputação e leva minutos para jogá-la na lata do lixo. Então o que é soberano? Pagar em dia, dar boas condições, a marca ter uma boa reputação. É isso que vai fazer com que o time possa buscar os resultados. Perfeito. E até complementando essa parte de ambiente de trabalho, a gente vê muito artigo, muito livro de como motivar o funcionário, né? Então, motivar ali com ambiente saudável, com reconhecimento, com senso de pertencimento, com desenvolvimento profissional. Mas eu queria ouvir de você, o que você acha que realmente motiva as pessoas? As pessoas eu não sei, o vendedor eu sei, o que motiva a vendedor é ganhar dinheiro. Com certeza. O que motiva a vendedor é dinheiro no bolso. A comissão paga em dia. E foque no variável, não no fixo. Eu vou dar um exemplo de uma empresa aqui no interior de São Paulo que eu fui dar um treinamento esses dias. E eu estava dando um treinamento, estava o diretor e a equipe comercial. E eu falei, galera, bom, você trabalha numa empresa top, inglesa, tal. Então, vender mais é o objetivo. Aí o cara falou, não preciso vender mais, eu ganho 25 pau por mês. Vendendo ou não, o dinheiro tá na conta. Eu chamei o diretor, falei, pelo amor de Deus, bicho, tá errado. Esse time tem que ganhar variável. Por quê? Porque esse time tá com a barriga no balcão, vendendo ou não, tá ótimo pro cara. 25 pau é salário de diretor de empresa. Agora, se o cara não precisa bater meta, por que ele vai ter motivação? Ele vai fazer ali um mais ou menos. E deu certo ou não, pra ele tá tudo bem. O que motiva vendedor é comissão farta. Comissão boa. É comprar caminhonete. É trocar de carro. Isso aqui é uma coisa top. Pega o corte aqui, Rodrigão. Contrata vendedor pro seu time que tá endividado, que casou com mulher bonita, que tá devendo no jogo do Tigrinho, que pegou dinheiro com agiota, que o filho tá fazendo faculdade de medicina, que acabou de reformar agora a casa, que pôs piscina, que tá devendo um crédito consignado. Esse é bom, que já gastou o 13º, que já gastou a comissão do ano que vem. Esse você tem que ter no seu time. Vendedor bom, é motivado por ganhar dinheiro. Não há nada que motive. Ai, plano de saúde, para quem ganha bem, ele paga o plano de saúde. Ai, vale-refeição, não importa se eu tô ganhando bem, o vale-refeição é irrelevante. O que motiva o bruto é dinheiro. Não há algo mais motivacional no mundo das vendas do que esse. Dinheiro no bolso. Aí você vai falar assim, ai, prof, é muito bruto, você é mais bruto que canto de cerca, você é muito bravo. Cara, talvez esse podcast não é para você, mas guarde uma lição importante. Vendedor não reclama. Ele dá resultado ou desculpas. Nunca os dois. Isso me fez lembrar aquele perfil do caramelo, do cachorro caramelo. Conta um pouco dessa história, se ele tá dentro desse vida louca aí que você comentou com a gente. E essa é uma coisa importante para falar no mundo dos negócios, né? Tenho certeza que quem está assistindo aqui o podcast já deve ter visto aí na sua cidade, na sua região, aquele cachorro gordão de açougue. Já viu? E por que ele é gordão? Porque ele fica ali, alguém passa ali, dá um pedacinho de carne, pede pro açougueiro moer ali 100 gramas de carne moída e entregar, dá um pedaço de osso para ele, ele fica de boa, você chega ali, passa ali, fala, ô cachorro, ele abre meio olho. Por quê? Porque ele tá com a vida ganha, tá tranquilo, chovendo, fazendo sol, a comidinha tá na barriga, então ele não precisa brigar com ninguém. Por quê?
porque o dele está na conta. Esse é o tipo de vendedor que a gente tem na empresa, que é tirador de pedido. Ele não é ownership, ele não tem visão de dono. Então, para ele, tanto faz vender ou não. Ele muitas vezes fala mal da empresa para o próprio cliente. Esse é o cachorro gordão de açougue. Mas você já viu o cachorro caramelo vida louca? Cachorro caramelo, ele corre atrás do cara do iFood, ele briga com o pitbull, ele fez filho na cachorra pastor alemão, ele precisa caçar, ele precisa correr, ele é magrelo, ele corre de um lado para o outro. Por quê? Porque ele tem ambição. Traga um cachorro caramelo para dentro da tua empresa. Vendedor que tem ambição, que não tem preguiça, que sai de manhã, que o desodorante está vencido, ele não está nem aí, ele vai. Sabe por quê? Porque ele precisa comer, porque se ele não vender, ele não coloca pão na mesa dele. A gente precisa mais caramelo, menos cachorro gordão de açougue. E hoje a gente tem uma geração que não é nem cachorro gordão de açougue, nem caramelo. É cachorro gourmet, que come comida vegana. Ele não quer nada, ele simplesmente quer ar-condicionado, quer tudo do bom e do melhor, e ele fica esperando o salário cair na conta. A pergunta de $1 milhão: que tipo de perfil é você? Caramelo, cachorro gordão de açougue ou cachorrinho gourmet? A decisão é sua. O que eu busco no meu time e considero profissional de alta performance é o caramelo vida louca. O caramelo, vamos atrás do caramelo, Natália. Tô até repensando a minha era de vendedora. Será que era o guardão do açougue? Tô até aqui repensando. E, Marochka, quando a gente olha para os times que se destacam de venda de verdade, qual o padrão de liderança sobre esse time? Tem que ficar em cima deles para cobrar ou a gente tem que dar autonomia para esses vendedores? Ou seria algo particular de vendedor para vendedor? Como a gente lida com isso? Vendedor é bicho folgado. Vendedor, se der mole para ele, ele te janta. Vendedor, você tem que dar pressão, você tem que cobrar. O líder é exemplo. Então o líder tem que estar ali, definir os resultados em conjunto e pressão. Cobrança e exemplo. Liderar é um ato de dar exemplo. Não adianta ter um líder fraco comandando a equipe comercial. O time vai sentar em cima do líder e simplesmente não vai fazer. Então eu tenho que olhar para a minha liderança e falar: esse cara é bom, essa mulher é competente, ela me dá exemplo. Eu estava numa empresa aqui que é minha cliente, uma empresa que fabrica tintas para móveis, a líder é uma mulher, mas a mulher é bruta, a mulher é forte, a mulher está ali, ela faz junto, ela constrói junto, ela sabe como fazer. E o exemplo arrasta. Então, cada vez mais você precisa de líderes fortes. Hoje, tem uma liderança muito café com leite, porque tudo é assédio moral, você não pode falar nada, você não pode cobrar. Cara, em vendas você tem que cobrar. Se você não cobrar, o time comercial não vai fazer. E outra coisa, o time comercial não entregou, mete o pé, manda embora. Você não tem que ter funcionário de estimação. Olha para a tua empresa, o funcionário não está entregando, manda embora. Quem preserva o lobo condena o cordeiro à morte. Então é fundamental que dentro da liderança tenha um líder que não seja amigo dos colaboradores, porque funcionário não é teu amigo, ele é teu funcionário e ele ganha para entregar resultados. Não entregou resultados? Vaza. Pode servir para outra empresa, não serve para a sua. Bom, isso aí. Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a mentoria transformadora, né? Adorei a frase ali, né? Para quem quer deixar de nadar com peixinhos para se tornar um tubarão nos negócios. E aí, gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua mentoria, o que é esse movimento e qual a transformação que você busca aí gerar. O Shark Minds é uma mudança de mentalidade. Nós criamos isso como uma imersão para que as pessoas possam buscar nelas o autodesenvolvimento. Muitas pessoas falam assim: professor, me motiva, me dá caminhos. Eu não vou te motivar. Por quê? Porque a motivação é sua. A teoria dos 2 fatores explica isso. A motivação vem do indivíduo. O que eu posso te dar? Desafios e ferramentas para que você possa buscar resultados extraordinários. E ao que serve a imersão Shark Minds, a mentoria, é trazer para as pessoas para um estado de realidade, só que o resultado depende dela. Nós estamos aqui num podcast. Depende de você. Se você não acordar, se você não produzir, se você não tiver uma pauta, se você não tiver networking, nada vai acontecer. E o que visa a mentoria? Envolver de 300 a 400 pessoas num dia de imersão total, onde você consegue entender quais são as melhores práticas do mercado para que você possa incorporar no seu dia a dia. E uma coisa que eu queria deixar aqui como um gatilho para quem está me ouvindo e nos prestigiando aqui no podcast.
pense em algum momento na sua vida em ser empreendedor. Nós falamos muito pouco sobre isso. Porque se você tem competência para gerar riqueza para os outros, você tem obrigação de pegar o seu talento e construir um negócio para você. E lembre-se, muitas vezes o cliente não é da sua empresa, o cliente é seu. Construa uma jornada a partir da credibilidade que você constituiu. E a mentoria visa esse despertar. Esse movimento que o sucesso está em você. E tem um provérbio africano que eu gosto muito. O dia que a morte me encontrar, que ela me encontre vivo. Esteja vivo, esteja pleno, esteja absoluto. O vendedor é um combatente, ele é um guerrilheiro. Ele é alguém que acredita no seu talento e que esse talento vai se reverberar em boas oportunidades. Legal, pô, essa frase... Que me encontre vivo, que me encontre preparado, tô pronto. Todos os dias pronto, acorde. Vocês são jovens. Tem gente que tá com 25 anos de idade, já tá morto. Morreu, esqueceu de deitar, parece trabalhar lá no The Walking Dead. É pessoa com autoestima baixa, que não tem força, não acredita na sua potência, que tá com o ombro caído. Como é que você vai vender algo pra alguém se você não acredita? Se você acredita no que você tá vendendo, você pode convencer qualquer um a comprar, mas a crença é sua. A tomada de decisão é sua. E se você está indo mal, a culpa não é do teu pai, da tua mãe, do teu chefe. O incompetente é você. Se você acha que merece mais, faça mais. Não, demais, demais. Vamos aproveitar que você entrou nisso. Essa confiança tem que vir da pessoa, né? Tem que vir de dentro. Você acha que isso se perdeu um pouco nessas últimas gerações? Como que você enxerga isso, Malotti? Essa gana, essa vontade que tem que querer crescer, tem que vir de dentro essa vontade. Como que você enxerga isso? Isso tá faltando no nosso mercado? Eu, pelo menos, quando vou contratar ali algum vendedor ou pessoal para trabalhar, parece que a galera não quer mais trabalhar, parece que a pessoa não quer crescer, não quer ficar rico, não quer chegar num patamar diferenciado no sentido financeiro. É claro que existe um equilíbrio da vida, mas você vê algum movimento nesse sentido mesmo, dessa falta de gana? Eu não gosto muito de falar de pessoas mais velhas, melhores, pessoas muito novas, piores. Eu não gosto muito disso. Mas eu penso que você tem que buscar pessoas que têm objetivos bem definidos, que querem crescer. Eu vou te dar um exemplo. Contrata alguém do Senai, do Senac, que mora na periferia, que pega ônibus, que leva marmita, que veio de uma situação difícil. Pessoas como essas, elas buscam oportunidades, elas querem crescer, elas querem mudar de vida. Hoje tem muita gente que mora na casa dos pais. E aí você vai ver que na rede de amigos de vocês têm irmãos com 30, 35 anos de idade e não quer casar. Por quê? Porque a comida tá ali, porque a cama tá ali, ainda reclama do que a mãe faz, da roupa passada ou não lavada na hora certa. Não, você tem que contratar gente que tem objetivos sólidos, que quer mudar de vida. Gente que ralou peito, gente que pegou ônibus, que pega metrô, que acorda 4 horas da manhã, que estuda em escola estadual, porque são pessoas que dão valor ao trabalho. E elas enxergam nisso uma oportunidade. Vou te dar um exemplo. Vá num shopping center, lugar bom para recrutar. Porque se você tem um jovem de 18, 19, 20 anos trabalhando no shopping, e ele trabalha sábado e domingo, se você ofertar para ele um trabalho de segunda a sexta, ele vai aceitar, porque simplesmente ele vai abrir mão do final de semana que ele trabalhava no shopping. E a questão que você tem que perguntar também é o seguinte: que condições que eu dou para alguém se inspirar em trabalhar na minha empresa? Veja o seguinte, a pessoa ganha 2 mil, 3 mil por mês na minha empresa. Se esse cara comprar uma moto e for trabalhar no iFood, ele ganha mais do que trabalhando para você. Se a pessoa ganha 4 mil por mês, ela aluga um carro de aplicativo e ela faz R$500 por dia, por que ela vai trabalhar com você? E a pergunta que o empresário tem que fazer é: que tipo de oportunidade que eu estou ofertando para essa pessoa para ela crescer, mudar de vida, se desenvolver? Há um plano de carreira? Essa pessoa vai melhorar até que nível? Eu tenho um pacote de incentivos que vai além do salário para essa pessoa falar: pô, essa empresa vale a pena? Então o empresariado também ele tem que rever seus paradoxos. E eu posso te afirmar, falando para essa câmera aqui, no futuro próximo nós vamos ter uma crise na área comercial. Nós não vamos mais encontrar vendedores para trabalhar. Se as empresas não criarem condições, ambiente e desafios, nós não teremos mais vendedores para fazer os trabalhos que precisam ser feitos. Olha só
Olha só, é um momento de mudanças, impactante. E, Eduardo, voltando agora para sua carreira, você tem muitos prêmios, na verdade eu lembrei de um assunto, vamos só partir para algo mais descontraído. Você participou dos universitários do programa Silvio Santos, foi isso mesmo? Compartilha pra gente um pouco dessa história. Eu fui no programa O Show do Milhão. À época o programa estava chegando no Brasil e... A geração mais nova não sabe o que é isso, né? Não conhecia o Show do Milhão. O CD-ROM do Show do Milhão. Mas você traz uma lembrança bem legal, porque foi um dos maiores empresários que eu tive contato, vendedor, tá? Então a gente está aqui num podcast de vendas, e se você... Tenho aqui a sua irmã, tenho aqui a co-host, aqui a apresentadora... Eu vou dizer, você pega a Mary Kay, foi uma grande vendedora. Ray Kroc, Arcos Dourados, para quem não assistiu Fome de Poder, assista, que é sensacional. Vendedora. Silvio Santos, vendedor. Elon Musk, vendedor. Steve Jobs, vendedor. Bill Gates, vendedor. Todo grande profissional do mundo que você conhece, bem-sucedido, vendedor. E eu tive a oportunidade, na minha opinião, de conhecer um dos maiores, Silvio Santos. Então eu fui convidado... À época, eu fui no programa número 1, tá registrado aí pela rede. Foi o número 1. Número 1. E, à época, o programa passou recrutando em universidades os melhores talentos para que pudessem fazer parte do programa. Não se sabia ao certo o que daria, depois ele se transformou num sucesso absoluto de audiência e eu fui um dos convidados. Eu era professor, eu fazia curso de mestrado e me escolheram como um dos talentos para ir lá responder a prova dos universitários, dando aconselhamento. Tive a felicidade de ajudar 2 pessoas ali a mudarem a vida, uma ganhando 50 mil, a outra ganhando 500 mil no programa, que eu tive a oportunidade de participar. Digo para você assim que foi uma experiência extraordinária. Pela condição, pelo brilhantismo e pelo talento do mediador, que é do Silvio Santos. E, ao mesmo tempo, de se provar em termos de talento. Ou seja, seria um fiasco um professor, no começo de carreira, chegar ali e não conseguir responder de maneira adequada. Mas foi uma experiência, assim, transformadora. E, na época, parentes, porque era TV, não tinha smartphone na época, então, todo mundo ligando para sua casa para te parabenizar. Foi uma experiência, assim, incrível, transformadora, sobretudo pelo ato de conhecer, na minha opinião, um dos maiores empresários que eu tive a oportunidade de ter contato no mercado global. Eu coloco ele um dos maiores que eu já conheci. Demais, muito bom. Depois no corte a gente vai pegar esse vídeo e colocar para mostrar você respondendo e lembrar. Na época. Olha só. E nos bastidores aqui, conversando com o Eduardo Marostica, ele revelou que ele fez recentemente uma das maiores vendas da sua vida. Eu dei um abraço nele e a gente tem que honrar, a gente tem que ficar feliz quando a gente vê um parceiro, uma pessoa que está do seu lado crescendo na vida. Eu fui aluno do Eduardo há quase 15 anos atrás e a energia que ele tinha dando aula para mim na época é a mesma de hoje. Eu vejo talvez ele até melhor e mais experiente e isso é um diferencial. Você vê a pessoa que não parou na vida. Uma coisa é você ter sucesso um dia, outra coisa é você ter sucesso todos os dias e permanecer nisso, ter uma constância, né? A gente sabe que muito empresário aí, ele é reconhecido uma vez no ano. Agora você ser reconhecido sempre, né? Continuar construindo uma vida de sucesso, isso é um diferencial. E Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco como foi essa venda. E a gente entende que foi uma venda B2B, nós somos uma agência de marketing digital B2B, e a gente sabe que muitas vezes são vendas de um ticket mais alto. High ticket faz parte do nosso dia a dia aqui para gerar leads para os nossos clientes. Conta pra gente, se puder abrir, quantos milhões foi essa venda e como aconteceu, e pra gente compartilhar isso com a nossa audiência também. E tudo que a gente fala, a gente tem prova, eu vou mostrar os números aqui depois para vocês. Mas essa venda é uma venda muito bacana. Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus alunos, uma relação que sempre transcendeu a sala de aula e muitos dos meus alunos ficaram meus amigos. O fato de eu estar aqui é por essa relação. Sim. Mesmo se passando 15 anos, ser lembrado, ser convidado, então isso é muito bacana. 2020, começo da pandemia, toca meu telefone, uma ex-aluna minha fala assim: mestre, é a Cacau. E você me disse um dia em sala de aula, se eu precisasse de você, no momento crítico, eu deveria te ligar. Eis que estou aqui. Você precisa me ajudar a tomar uma decisão. Eu falei: Cacau, eu sou asmático, tá no meio de uma pandemia, não tô encontrando ninguém. Ela falou: mestre, você me prometeu. E aí ela pegou na minha honra. Eu falei: promessa é dívida. Fui encontrá-la na Avenida Paulista vazia,
num encontro à distância, sentamos ali no local, de máscara, com todos os protocolos, e ela falou: mestre, depois que você me apresentou na empresa, eu entrei nessa empresa, eu me casei com um profissional da TI dessa empresa, um marido fantástico, o Dani. Meu marido é um cara extraordinário em TI, ele é genial. Nós construímos uma empresa e bateu à nossa porta uma empresa internacional querendo comprar a nossa empresa. E a gente não tem a mínima noção, porque a gente é empreendedor, mas a gente não sabe quanto vale. Muito bem. Eu falei: Cacau, a partir de agora eu vou conversar com essa empresa compradora para você. Em troca disso, você vai me dar um percentual da sua empresa. E nós vamos analisar essa proposta, ver se faz sentido ou não. Começamos a conversar com esse grupo espanhol e a proposta era algo em torno de 1.800.000 euros, pouco mais de 10 milhões de reais. Para eles era muito dinheiro na época, mas eu entendia que não era a hora de fazer a venda. Eu os procurei e falei: não vamos vender. Nós podemos evoluir, melhorar a empresa e no outro momento. É óbvio que eu tenho uma parte da empresa e era todo interesse vender a empresa, mas eu não acreditava que aquele seria o momento ideal. Trabalhamos ao longo desses 5 anos construindo a empresa. E eis que agora nós vendemos a empresa por 41 milhões de reais. Essa foi a maior venda que eu fiz na minha vida. Mas eu sinto muito orgulho porque eu ajudei esse casal a construir isso. Não pelo prisma da tecnologia, porque eles são geniais, mas ajudá-los a construir entendendo que há momento e você não precisa sucumbir à primeira oferta. Por quê? Porque se você é bem organizado, se você tem um bom direcionamento, se você investe nos requisitos centrais, a boa proposta virá. E para você que está nos assistindo aqui, hoje a gente vive a era das M&As, fusões e aquisições. Precifique a sua empresa, tenha um valuation, porque existe dinheiro no mercado de empresas querendo comprar, isso vale para vocês. Se alguém bateu na sua porta e vale, venda pelo valor justo e construa algo melhor. Então essa é uma história que eu me orgulho, mas muito mais do que eu possa ganhar é saber que eu participei da construção de algo vencedor. E para o comprador também foi muito bom, que é uma boa oportunidade, porque a empresa é top, nós estamos vendendo uma empresa que está em voo de cruzeiro e com um parceiro comercial forte, isso é bom para todo mundo. E com um compromisso de os sócios ficarem na empresa por mais 3 anos, ajudando no crescimento e desenvolvimento, com earnout, ou seja, com a oportunidade de continuar fazendo a empresa crescer e se desenvolver. Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Então, me orgulho muito de participar disso, porque a venda devolve, a venda remunera. A venda, quando ela é feita de maneira ordeira, consistente, com compliance, com boas metodologias, ela devolve resultado para todo mundo. Então, fica a dica aqui em primeira mão, não revelei para o mercado ainda, mas demais, fica aqui para a nossa audiência. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Muito especial mesmo. E, Marochka, falando agora do movimento dos tubarões, tubarão das vendas, falando de legado, tem algum lugar que você quer ocupar? O que você gostaria de... Você já representa bastante aqui, principalmente para o mercado brasileiro, o palestrante, palestra pelo Brasil todo, muito conhecido. Tem algum legado, assim, alguma marca que você quer deixar para nós, ou no planeta mesmo, e ser lembrado dessa maneira? É que viver vale a pena. Ser uma pessoa honesta vale a pena. Não acredite em atalho. Se atalho fosse bom, não existiria caminho. Mas acredite que trabalhar com seriedade, estudar, se comprometer, respeitar, valorizar seus clientes, respeitar as pessoas que estão no seu entorno vale a pena. E eu sempre fiz questão de deixar isso bastante claro. Eu não gosto de ser exemplo para ninguém. Eu tenho que ser um bom exemplo para os meus filhos e para minha esposa. Para as pessoas que me ouvem, é só deixar para ela a mensagem que vale a pena. Vale a pena trabalhar com seriedade, vale a pena ter disciplina, vale a pena estudar, vale a pena se cercar de pessoas boas, vale a pena. E por onde eu passo, eu faço questão de deixar essa mensagem. Vale a pena ser bom, vale a pena ser justo, vale a pena ser uma pessoa fraterna, honesta e vale a pena dizer a verdade. Tem muita gente que diz assim, vendedor tem que ser mentiroso. Não é verdade. Você leva anos para construir reputação e às vezes você perde um negócio, mas você mantém a sua reputação. Então eu sempre faço questão, por onde eu passo e onde eu tenho voz,
que ser honesto, íntegro, verdadeiro, ser trabalhador, vale a pena. Acredite que o trabalho, mesmo com muito esforço e com pouco reconhecimento no começo, em algum momento ele vai te devolver. E vale a pena trabalhar assim, com disciplina, com regra, com boa conduta e, sobretudo, sentindo orgulho do seu feito. Sentindo orgulho de colocar a cabeça no seu travesseiro e falar assim, eu fiz a coisa certa. E as pessoas me perguntam, eu queria dividir isso, se você me permite. Eu faço alguns trabalhos de voluntariado e uma vez por semana eu reservo um tempo de maneira gratuita pro bono para conversar com algumas pessoas. E aí eu seleciono uma pessoa e falo com ela. E a pergunta número 1 que as pessoas, quando vêm pegar uma mentoria comigo, me fazem é a seguinte: professor, quando é que eu sei que está errado? Está errado quando você perdeu a felicidade. Se seu emprego não está indo bem e você não está mais feliz, está na hora de rever o seu contrato de emprego. Se o seu casamento não está indo bem e você perdeu a felicidade ou o seu relacionamento amoroso, está na hora de rever o contrato. Se a sua saúde física ou mental não está indo bem e você não está mais feliz com ela, está na hora de rever o contrato. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que largar a minha esposa? Não. Lembre-se o porquê você se uniu com ela e o quanto ela te fez feliz. Procure um encontro de casais, procure uma terapia. Se a empresa, você já ganhou com ela, estava feliz, você está passando por um momento de transição, converse com a sua chefia, com a sua liderança. Às vezes é melhor cair para o lado, buscar uma outra alternativa. E com a sua saúde, isso é inegociável. Não está feliz com a sua saúde? Procure apoio urgente, porque só se vive uma vez. E é importante se viver de maneira plena e feliz. Demais. A gente comentou que esse episódio ia ser pesado, né? A gente tá aqui reflexivo. E até para finalizar aqui o nosso bate-papo, falando sobre a sua mentoria. É perceptível que você quer mudar a mentalidade dos vendedores, desse mundo das vendas. E como que você vê a sua mentoria numa visão de longo prazo? Então, a visão de longo prazo é entender que nada acontece do dia para a noite. Não existe uma coisa que eu começo hoje e termino amanhã. O podcast de você está no começo e o seu 20º episódio será melhor que o primeiro. Não em termos de conteúdo, mas em termos de experiência, de know-how, de background que eu vou adquirindo. Então a mentoria ou desenvolvimento pessoal, ele é um projeto de longo prazo. E eu sempre digo para as pessoas, invista em você. Você é o seu melhor produto. Investir em você vale a pena. Fazer uma graduação, uma pós, um MBA e uma dica, microlearning, vai estudar IA, engenharia de prompt, vai estudar técnica de rapport, vai estudar vendas, negociação modelo Harvard. Existe uma série de modelos que você deve buscar e o investimento em desenvolvimento, não só comigo, é óbvio que eu vou adorar te treinar, mas busque capacitação e tem um monte de coisa gratuita hoje. O próprio podcast é uma forma que você tem de consumir um conteúdo fantástico de maneira gratuita. Então, busque esse autodesenvolvimento. A minha mentoria visa falar para o indivíduo que você usou essa palavra e acho de maneira muito feliz, constância. Eu não posso ter iniciativa sem acabativa. Então eu tenho que começar e evoluir. A progressão é algo continuado. O ser humano é um produto inacabado. Você fez um MBA há 10 anos, o quanto o mercado mudou no último ano. Não adianta você ter um título de MBA e falar é suficiente, porque não é. Porque o mercado muda constantemente. Tem uma frase do Jack Welch que eu gosto muito que diz assim: quando o ritmo de mudança do mercado for maior do que o ritmo de mudança dentro da empresa, o fim está próximo. E as empresas não quebram apenas por fazer as coisas erradas. Elas quebram por fazer as coisas certas tempo demais. E a pergunta é, será que a gente não está fazendo a mesma coisa por tempo demais? Buscando resultados extraordinários, mas fazendo a mesma coisa? Então é fundamental, é imperativo que quem entra numa imersão, ou busca capacitação, ou busca apoio de mentoria, acredite que será para o longo prazo. É igual terapia. Você não faz terapia porque você está vivendo um mau momento. Você faz terapia e ela tem que ser constante, porque nós temos demônios e fantasmas que a gente precisa expurgar. E o apoio da terapia é vital para você encontrar sua paz. Porque você é um produto, você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, como é que você vai trazer receita para sua família? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai ter longevidade se a sua capacidade mental não está boa? Se você está em burnout,
se você está estressado, se você está brigando no trânsito. Então, o desenvolvimento seu, ele tem que ser permanente. Compre livros, estude, vá em palestras, consuma conteúdo. A gente está aqui e a gente vai estar no streaming, a gente vai estar no online. Busque conteúdo. Saia um pouco de conteúdo pronto. Busca conteúdo que tenha aderência com aquilo que faz sentido para você. Busque esse livramento. Leia livros. Busque pessoas que já viveram sua trajetórias similares ou diferentes. E as pessoas dizem assim: professor, quer dizer que eu tenho que aprender com meus próprios erros? Só o burro aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Então, por que você busca conhecimento? Para aprender com o erro dos outros, que é muito mais barato e é muito mais inteligente. Não, demais. Para aproveitar que você comentou disso, tem uma história que você conta que é o burro e quem é o tigre. Tem essa história que compartilha com a gente, que eu vi você contando e falei, pô, eu vou pedir para ele contar no meu podcast. Essa é uma história interessante, porque o burro e o tigre, eles estavam andando por uma floresta. E estavam lá, e o burro falando: olha, o leão é azul, o tigre não, o leão não é azul. E o burro falava: não, o tigre é azul. Não, não é. E eles começaram a debater e eles foram conversar com o rei da floresta, que era o leão. Aí o leão perguntou: o que traz vocês até aqui? Não, o tigre falou: o burro tá teimando que você é azul e eu tô falando para ele que não é. Ele falou: o burro tá certo. Eu sou azul. Você está condenado a ficar em silêncio 5 anos agora por teimar com o burro. O burro saiu saltitante, feliz e foi embora. E o tigre falou: eu aceito, mas eu queria saber por que eu fui condenado. Nós dois sabemos que você não é azul. Ele falou: estou te condenando porque uma pessoa tão inteligente como você fica discutindo com um burro. Por isso você está condenado a ficar em silêncio. A moral da história: não discuta com burros. Tente conversar com pessoas que são sábias, porque com o burro você não adiciona absolutamente nada para sua vida e para sua carreira. E são histórias como essa que a gente ouve e leva para a vida. Com certeza, com certeza. E aí, né, você comentou ali sobre comprar livros, ouvir podcasts. Aí eu queria a dica do especialista agora, né? Então, eu vi, né, que você lá no início recomendou um livro, mas talvez mais um livro, um podcast que influenciou aí na sua trajetória, que te impactou. Eu gosto muito da Bíblia das Vendas, os 10 mandamentos e meio das vendas. E, na minha opinião, o melhor livro de vendas é do Joe Girardi, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. Ele narra a história do maior vendedor de todos os tempos da indústria automobilística, que vendeu ao longo da sua trajetória quase 14 mil carros. É fantástico. Não tinha internet, não tem fórmula mágica, mas tem muita empatia, tem conhecimento do cliente, tem estudar o produto, tem disciplina. É um livraço. E se você quer um para mudar a sua vida como mudou a minha, lê o Dog Mandino, o maior vendedor do mundo. E eu te garanto que ao final desse livro você vai me escrever, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Demais, muito bom, muito bom. E chegamos ao final de mais um episódio do Snapcast com a presença de Eduardo Marosti, que é o tubarão das vendas. Muito obrigado, Edu, por estar aqui com a gente. Obrigado, Natália, mais uma vez. E se você quiser acompanhar os nossos próximos podcasts, segue no Spotify e também no YouTube Snapcast, o podcast para você que quer aprender mais sobre marketing, vendas e gestão empresarial. Até a próxima! Tchau, até mais, tchau.